Na 36, fala que um pianista estava tocando seu piano na borda da piscina. E ele quer saber o seguinte: a pessoa que está dentro da água, ela não vai ouvir o som do mesmo jeito, professor? Ou será que ela vai? O que vai acontecer, né? Olha. Então é isso que ela está perguntando. Então veja só o que acontece. Bom, e quando a luz passa, quando o som passa do ar para a água, certo? O cara está tocando o piano no ar e o som vai passar do ar para a água. Quem não muda? Quando o som entra na água, quem não muda é a frequência. A frequência fica constante, né? E a velocidade do som, quando passa do ar para a água, aumenta ou diminui? Aumenta, ao contrário da luz, aumenta. Então o que acontece com o lambda? Aumenta também, né, professor? Aumenta, já que a frequência é constante. Então, se o lambda aumenta, quer dizer o seguinte, ó. Diz aí, professor. Se o lambda aumenta, quer dizer o seguinte. Primeiro, se a velocidade aumenta, ele vai se aproximar da normal ou vai se afastar? Vai ter que se afastar da normal, né? Ou seja, em vez de fazer isso, ele vai ter que fazer assim, né? E uma parte sempre vai ser refletida, né? Não tem como escapar, uma parte vai ser refletida. Então, se o lambda aumenta, quer dizer, o lambda era bem pequenininho, né? O lambda era bem pequenininho, né? Mas quando ele entra na água, tu viu como eu fui danadinho, ó? Só botou um lambda bem pequenininho, né? Quando entra na água, né, professor? O lambdazão bem grandão, né? O lambda aumentou. Tá. E a parcela que é refletida, muda o V, o lambda ou o F? Nenhum dos três, né? Não muda nada, né, professor? Não muda a velocidade, porque não mudou de meio. Não muda a frequência, porque todos vêm da mesma fonte, né? Então, no final das contas, a pessoa que está aqui dentro da água, ela vai ouvir um som mais agudo ou mais grave, mais alto ou mais baixo, né? Ou seja, se a frequência é a mesma. Cara, se a frequência é a mesma, ele nem vai ouvir nem mais agudo, nem mais grave. Ele vai ouvir exatamente a mesma frequência, né? A frequência é a mesma. O que vai acontecer é que ele não vai ouvir um som tão... Se uma parte da energia volta e só uma parcela que entra na água, o som vai ficar um pouco mais fraco ou um pouco mais baixo? Vai ficar um som mais fraco, exatamente, né? Agora, a altura é que tem a ver com a frequência, a altura. Ei, alteia aí é fazer isso. Né? Um som bem alto, bem fino, alto, alta frequência. Agora um som baixo. Né? Ó. Então, no caso aqui, professor, a frequência não muda. Ou seja, a altura do som não muda, é a mesma altura, é a mesma frequência. Só vai ficar um pouco mais baixo, ou seja, um pouco mais... Só vai ficar um pouco mais fraco, né? Vai ficar só um pouco mais fraco, mas a altura não vai mudar, professor. Então a resposta dessa daqui seria o quê? Seria a letra A mesma nota, vai ouvir a mesma frequência, Renato. A frequência não vai mudar, né? Então, se era um Lá, vai ouvir um Lá ainda. Só que um Lá, né? Menos intenso, de menor amplitude, professor. Na 37, ele está dizendo o seguinte. A figura mostra uma barra de peso 10 newtons e comprimento 10 metros, que está sobre um suporte a 3 metros de distância. Então, vamos pensar comigo. Pessoal, o peso da barra a gente sempre coloca bem no centro de massa, né? O centro de massa, quando a figura, a figura é simétrica, fica no meio dela, que é o mais comum, é o que vai cair na sua prova, né, professor? Então aqui está o peso dessa barra. Peso da viga, o PV. Peso da viga, 10 newtons. Bom, aí o camarada está falando que aqui tem um suporte, ó. Eu estou vendo aqui. Pois é, diz que aqui tem um suporte, né? E diz que bem aqui assim, ó, ele ainda vai pendurar um outro negocinho aqui, né? É um negocinho que a massa é 2 quilos, né, professor? Bom, se a massa é 2 quilos,
Então aqui vai ter um peso de 20 newtons, né? Aqui vai ter um peso de 20 newtons. O peso da viga é 10. E tem uma massa em emissão de 4 quilos, que ele quer saber onde é que ele vai botar. Olha, tá. 4 quilos quer dizer quantos newtons? 40 newtons, né? 4 quilos vezes a gravidade, 40 newtons. E ele quer saber o seguinte: a que distância ele vai colocar esses 40 newtons da extremidade da direita? Vamos fazer aqui devagarzinho, que você vai ver que é bem tranquilo. Eu já sei, pessoal, que essa distância aqui é 3, né? É o novo. Pois é. E como o centro de massa está no meio, a metade de 10 é 5. Se ali é 3, isso daqui tem que ser 2, né, professor? Isso aqui tem que ser 2, né? É verdade, ó. Aí a questão é que eu não sei o seguinte, ó. Quanto é a distância desse 40 até aquele suporte, ó? O Renato espertamente vai fazer o equilíbrio dos momentos, ó, em relação a esse ponto, ó. Por que, professor, que você vai fazer em relação a esse ponto? Porque aqui teria uma normal, né? Mas eu nem vou ter que me preocupar com essa normal, né? Porque... Então tu vai ter que fazer simplesmente o que, Renato? A soma dos momentos horários é igual à soma dos momentos anti-horário. Equilíbrio dos momentos, né? Soma dos momentos no sentido horário vai ser igual à soma dos momentos anti-horário. Então como é que fica isso? Professor, horário vai ter o momento do PV e o momento desse 40. Ou seja, a força vezes a distância. Então vai ficar assim, ó. 10 newton vezes 2 metros. Escreve aí, professor. 10 newtons vezes 2 metros. Mais 40 newtons vezes x. Tá. Tem que ser igual ao que, Renatinho? 20 newtons vezes quanto? Vezes 3. Aí a conta fica fácil, né? Tu já tá vendo que o x vale quanto? Que o x vale 1. Mas professor, mas ele não quer o x, não. Ele pediu essa distância D bem aqui assim, né? Mas é fácil, né? Diz aí. É porque você não pode confiar na figura, né? É só um desenho, né? Eu não sei o x aí do x, pode ser qualquer número. Então eu botei ali e vi que na verdade o meu 40 eu teria que ter desenhado um pouquinho mais para lá. Mas a gente não saberia antes, né? Então não se preocupe com o fato de que o x deu menor do que 2 e ficou assim. Não se preocupe com esse fato, né? Moral da história, professor, eu já estou vendo, ó, que essa distância todinha daqui para 4, daqui para cá vale quanto, ó? Essa distância todinha vale quanto, ó? 7, né? Até porque 7 mais 3, né, professor? Vai dar 10, né? Aquela distância todinha vale 7, até porque 7 mais 3 vale 10. Só que desses 7, o x vale 1. Então esse pedaço bem ali assim vai ser quantos, hein? 6. Perfeitamente. Então a distância que ele quer saber é 6. Letra D de dado. 6 metros. 37 então, Renato. Letra D. 6 metros. Vamos para 38. Vamos para 39. Tá uma putaria, né? A numeração tá errada e a gente tem que continuar com ela errada mesmo, né? Aqui eu só botou umas a mais, umas a menos, né? Então, no final das contas, eu nem sei quantas questões tem aqui mesmo, né? É mais ou menos isso, né? Entre 50 e 100, né? Tem menos de 100, né? Entendeu? Belezinha ou não? Entendeu? Ou ficou enrolado ali? Moçada, e aí? Deu pra entender? Carol. Deu mesmo? Porque quando eu botei aquele x, eu não sabia se o x ia ser menor do que 2 ou se o x ia ser maior do que 2. Então você desenha de qualquer jeito. No final você, né, não precisa apagar o desenho e refazer, né, só porque o x deu, né, menor do que 2, né?